Há décadas e décadas que as vacinas são empregadas em larga escala na população para diminuir doenças graves e salvar vidas. Mas números vêm preocupando os especialistas que trabalham com vacinas. A taxa de vacinação está caindo. Mas por que está caindo e qual o impacto disso? Bora saber agora aqui no Pé de Moleque como especialista. Salve, amantes da pediatria, sejam todos muito bem-vindos ao Pé de Moleque, o podcast de pediatria mais sensacional desse Brasil. Comigo, Cristiano Moraes, trazendo sempre convidados sensacionais de assuntos maravilhosos para vocês, mamães. E hoje nós vamos falar como especialista sobre vacinas. Aquelas dúvidas que vocês têm, a insegurança que vocês têm, dou ou não dou a vacina de Covid para o meu filho? Vocês vão sair com essas respostas daqui agora. Então eu vou chamar minha queridíssima amiga, que foi minha professora, a especialista, infectologista, doutora Ana Paula Burians. Seja muito bem-vinda. Obrigada a todos por estar aqui. Espero tirar as dúvidas de vocês e deixar o assunto mais claro. Vamos lá, hein? Hoje tem polêmica, hein? Tá preparada? Vambora! Joia. Fala um pouquinho de você pra gente, deixa a gente te conhecer, vai. Eu tenho 25 anos de formada, fiz pediatria e depois eu fiz infectologia pediátrica. Trabalho com vacina, fiz ambulatório de infectologia pediátrica há muitos anos no Hospital Infantil de Vitória. Coordeno o Centro de Referência para Imunobiológicos Especiais aqui do estado, só tenho no estado desde março de 2004, que é vacinação de paciente crônico com alguma comorbidade, por exemplo, adulto ou criança que está fazendo uma quimioterapia. Qual vacina que eu posso fazer, qual que eu não posso, quando eu posso. Então, essa parte eu faço há muitos anos e tenho parceria tanto com a sociedade, estou vice-presidente estou presidente da Sociedade Brasileira de Imunizações aqui no estado e vice-presidente da Sociedade de Pediatria aqui no estado. Então, estou nesse caminho, divulgando a pediatria e imunizações já tem um tempinho. Certo. A sua formação, então, foi de pediatria, depois de infectologia pediátrica, Isso. E aí você seguiu o caminho de especialização em imunizações. Isso. A imunização parece, não, é só ir lá e fazer as vacinas que estão na caderneta, né? Parece uma coisa simples. Isso é a parte simples que o pediatra toca, mas existe muito mais coisa e muitas novidades por trás da vacinação, né? O mundo da vacina, ele é apaixonante. Eu falo que a gente faz medicina não para tratar uma doença grave, apesar disso acontecer muitas vezes com a gente, mas o mundo da prevenção, ele é muito legal. E hoje, quem é um pediatra, um médico formado há pouco tempo, ele vai ter visto muito Covid, por exemplo, ele pode ter visto muito caso de dengue, mas tem muita doença que eu vi que não vejo mais. Falando um pouquinho, fazendo uma correlação com vacina, no Hospital Infantil, que você fez residência, a gente tinha uma enfermaria de doenças diarreicas, que era o metabolismo, que foi fechada após a implantação da vacina de rotavírus. E que morria muita criança naquela enfermaria. A gente tinha um isolamento esquerdo que era para as meningites e que essa enfermaria mudou a configuração e a perfilização dela, se tornando uma enfermaria de doenças neurológicas crônicas e não infecciosas, porque meningite por hemófilos a gente deixou de ver com uma frequência que a gente via por conta da vacina de hemófilos, pneumo e meningo, com a implantação da vacina em 2010, a gente viu reduzir, então hoje eventualmente você vê um surto, um caso isolado, mas você não tinha uma enfermaria para essas doenças, para tétano. Então, você pode ver essas doenças hoje, mas com uma incidência muito mais leve, muito mais sutil, que as pessoas nem percebam essa doença à volta delas. Então, pegando esse gancho aí, me fala aí, o que a vacina mudou, então, na história da medicina, história da humanidade, assim? Tem um grande mestre que escreve o maior livro de referência em vacina do mundo, ele é um professor americano, que é o Dr. Stanley Plotkin, e ele publica um guia de vacina que é dessa grossura em inglês. Ele é um professor, eu tive a oportunidade de conhecê-lo pessoalmente esse ano no Congresso Americano, e ele refere isso com muita sabedoria. Ele fala que tem 3 coisas que causam idosos, que mudaram a longevidade da população mundial, que é água potável, então saneamento básico e água tratada, antibióticos e vacinas. E eu coloco em aula a longevidade da população brasileira, em que no início do início de 1900, século XX, a gente vivia 30 anos.
Hoje a gente tem uma média de vida de mais de 70 anos. E o impacto foi essas 3 coisas. Então, muito se tinha doenças graves, as crianças pequenas iam a óbito. Diarreia, pneumonia, qualquer doença, sarampo matava muita criança pequena. E hoje, até pólio, né? Agora está rolando um vídeo do jornalista, grande jornalista do Brasil, Boris Casoy, falando como é ter sequela de pólio. Você sabia que o Boris Casoy é sequelado de pólio? Olha, eu tenho o vídeo, eu te mando. E ele dando um depoimento, ele é gêmeo, eu não sabia que ele era gêmeo de uma menina. Eu não conheço a história dele, não. E a família tinha uma condição financeira e os 2 tiveram pólio. A família chegou aí para os Estados Unidos, fez cirurgias para ver se retornava o movimento das pernas. E ele refere que o apelido dele de criança era mula manca, falando do bullying que sempre existiu, mas que naquela época como é que era, e qual foi o impacto da pólio na vida dele, o quanto aquilo impactou ele fisicamente, emocionalmente, todo o impacto. É um jornalista que está vivo. Só que quem tem 20 anos não tem um vizinho que teve pólio, como os nossos pais tiveram. Contato com muitos que tiveram, né? Entendeu? Então isso mudou muito. E eu costumo dizer, Cristiano, que as vacinas são reféns do próprio sucesso. Se eu não vejo a doença, eu não acho que a vacina é importante. Interessante. Isso a gente está vendo até com Covid agora. Muita gente não quer tomar vacina Covid porque não está vendo a doença. E não necessariamente a doença não existe. Mas se eu não vejo a doença, por que é importante eu tomar a vacina? Interessante isso. E assim, é assustador acompanhar na internet a enxurrada de fake news e movimentos anti-vacina crescendo. Esses movimentos não são de agora, né? Eles sempre existiram. Mas você acha que veio na esteira da Covid, de tudo que nós vivemos na Covid, o crescimento desses movimentos, talvez passe até por esse raciocínio que você está falando, as pessoas não têm... se a doença não está próximo de mim, eu não vou tendo a não valorizar aquela vacina. Você acha que passa por aí esse crescimento, esse movimento? Eu acho que é uma combinação de fatores. A queda de cobertura vacinal ela é progressiva desde 2013 no Brasil. Se você fizer o levantamento, você começa a ver que desde 2013 começou a cair a cobertura vacinal. Então, a gente tem algumas mudanças na perfilização de quem leva essas crianças para vacinar. Então, na época das nossas mães, dos nossos pais, ou as nossas mães não trabalhavam, ou trabalhava meio período como professora, ou com alguma profissão que permitia que ela tivesse tempo para a família, ou a avó estava dentro de casa como um suporte, uma rede de apoio, ou tinha aquela funcionária que morava na casa da família há muitos anos, ou que trabalhava para a família há muitos anos, que tinha o poder de educar as crianças, de controlar, de dizer não e de levar para vacinar. Hoje, as mulheres que têm filhos pequenos são arrimo de família, são autônomas, não podem parar de trabalhar para levar um filho para vacinar. E, em contrapartida, o posto de saúde continua vacinando 3 vezes por semana, de 10 da manhã a meio-dia, para fechar em horário de almoço, aí volta de 2 da tarde até as 4, ou tal vacina só abre terça e quinta, porque o frasco é multidose. Então, a gente precisa sair um pouquinho da casinha e ter uma vacinação aos sábados, um dia da semana à noite, e que esse dia da semana mude, para que aquela mulher, quando ela sai do trabalho, ela possa pegar o filho em casa e levar para vacinar. Então, é muito fator que atrapalhou a cobertura vacinal. É a percepção que a doença não existe mais, é a falta de logística e de suporte para uma mãe levar seu filho. Por exemplo, a gente fala de vacinação na escola para adolescente, mas a gente não fala de vacinação na escola para creche. Entendeu? Então, a gente não tem muito esse suporte para vacinar. Junto com isso, movimento anti-vacina, tem quadros pintados em Londres. Quando Edward Jenner criou a vacina de varíola, tem pintura de saindo vaca do braço, do pescoço, do rosto. Em 1904, a gente teve a revolta das vacinas aqui no Brasil, com virada de bonde no Rio de Janeiro, que era a obrigatoriedade de vacinar para a febre amarela. Então, esse movimento anti-vacina sempre existiu, tá? Só que não tinha internet, então ele era mais sutil. Hoje tem gente monetizando o movimento anti-vacina. Como assim? Peraí, me explica isso daí. Se eu faço um vídeo de uma pessoa que morreu com vacina e ganho não sei quantos milhões de views, eu começo a monetizar isso aí. Se torna interessante. Isso é para qualquer fake news, para qualquer mentira. Então, qual é a definição de fake news? Uma história que é inverídica e que é repetida tantas vezes que se torna uma verdade. Associado a isso, hoje a gente tem uma coisa que é definida pela OMS como infodemia. O
que é isso? Um excesso gigantesco de informações que todo mundo recebe como se fosse uma pandemia de informação. Então, o celular de todo mundo hoje, a televisão, o YouTube, você recebe tanta informação que chega um ponto que você não é capaz de averiguar a veracidade daquela informação. E, geralmente, as pessoas repassam essa informação nos 5 primeiros segundos. Então, ela não assiste a informação, ela começa a ver o vídeo e ela repassa. E esse imediatismo ele é tão grande que as pessoas hoje, independente da idade, não assistem a propaganda de 5 segundos de um vídeo no YouTube. Ele pula. Todo mundo pula. Então você tem 5 segundos para passar a informação. Porque com 5 segundos as pessoas vão pular aquela informação. E se você ganha a pessoa nos primeiros 5 segundos, ela te compartilha essa informação sem ter certeza do vídeo todo. Esse é o grande desafio de quem quer passar uma informação verídica, de alcançar a população. Então, quando você combina tudo isso, você entende que o movimento anti-vacina, ele existe. Mas se você parar para pensar, ele veio muito polemizado na pandemia. Por exemplo, se você escutar um senhor dizer para você assim, eu não vou tomar vacina Covid, e ele pisar num prego, ele quer vacina para tétano ou não? Opa! E o que é o movimento anti-vacina? Nenhuma vacina me faz qualquer benefício. O movimento anti-vacina não pode ser para uma única vacina, ele é para todas. Então, se você for nesse contexto, nessa definição, o movimento anti-vacina no Brasil é muito pequeno. Porque ele não é para todas as vacinas. Nós temos poucas pessoas que não aceitam vacina nenhuma. Elas entendem alguma percepção de vacina. Uhum. Mas a fake news em cima de vacina ela é antiga. Quando o Brasil introduziu, na década de 90, a vacina de gripe para idosos, o que eu já trabalhava nessa época, no final da década de 90, eu estava na faculdade, formei em 98. O que a gente via? Isso é um projeto do governo para matar os idosos e acabar com o INAMPS. Jesus, quem é mais velho na medicina escutou muito isso. Os idosos que estiver nos vendo, eles vão confirmar essa história. Era o que se dizia na época. E a percepção das pessoas de que se eu tomo vacina eu não vou adoecer. E a vacina, cada vacina vai ter um objetivo. Se eu tomar vacina de febre amarela, o objetivo é eu não adoecer, porque não tem tratamento para essa doença. Se eu tomar uma vacina para meningite, o objetivo é não adoecer, porque o risco de óbito é muito grande. Mas uma vacina de gripe, uma vacina BCG, uma vacina de Covid, dependendo da vacina, varicela, sarampo, não é eu não ter a doença, é eu não ter uma forma grave, internar, ir para um CTI e ter risco de óbito. Mas eu posso ter uma forma mais leve. E essa diferença de percepção é que confunde as pessoas. Interessante isso. Eu queria fazer um jogo de mitos e verdades, então, aí, para a gente começar a esclarecer um pouco dessas fake news que rolam em cima de vacinas. Bom, a primeira delas, que é assustador, você já até disse aí, que vem bem antes da pandemia, né? Então, a taxa de vacinação geral no Brasil, incluindo crianças, né, que é o nosso foco aqui no podcast, vem caindo realmente? Sim. E dependendo do estado e da vacina, ele é bem baixo. Hoje, adolescente do sexo masculino, quando ele toma, o que toma a segunda dose de HPV, no Brasil inteiro é menor do que 40% de cobertura. O Espírito Santo, ele é referência, ele geralmente está entre os 5 estados que têm mais alta cobertura vacinal. É um estado pequeno, que a propósito e o empenho da Secretaria de Saúde, do programa de imunização e das unidades é mais intensificado. A gente tem cidades pequenas que não dão conta. E associado ainda, a gente ainda tem, eventualmente, uma falta de alguma vacina que atrapalha essa cobertura vacinal, porque também você tem que entender que é o mundo inteiro querendo vacina. Sim. Bom, e com esse movimento aí, dessa redução aí que você já falou muito bem, é verdade que tem doenças que antes eram erradicadas no Brasil e no mundo, que estão voltando ou que podem voltar? Você até citou a própria poliomielite, né? Que é a paralisia infantil, é verdade isso? Sim, é verdade. A única doença erradicada e eliminada do mundo é a varíola. E foi feita através da vacinação.
A polio, ela é eliminada no Brasil, ela não é erradicada. Por que é esse conceito? Porque enquanto existir a doença circulando em algum lugar do mundo, ela não pode ser considerada erradicada. Então, por exemplo, a gente tem o certificado de eliminação da polio, mas a gente não pode descuidar. Então, o que o Brasil já fez? E o mundo também. Começou eliminando a polio gotinha abaixo de 4 meses de idade, então era feito com 2 e 4 meses a polio injetável, que era a VIP, com 6 fazia polio gotinha e a partir daí gotinha nas campanhas. Depois foi com 2, 4, 6. Só fazia gotinha com 15 meses, 4 anos e a campanha, que é onde a gente está hoje. Depois tirou o poliovírus 2 da vacina da gotinha. Ela não tem a cobertura dos 3 vírus que a vacina injeção tem, ou que tinha a vacina da gotinha, porque se percebeu que não existia mais no mundo polio causada pelo poliovírus tipo 2. Então, tiraram ela porque não tinha sentido você fazer uma vacina viva atenuada com um vírus que não estava circulando no mundo. Sim. Então, hoje a vacina gotinha só cobre 2 vírus, o 1 e o 3, e a vacina injeção, que tem o vírus morto, não tem nada vivo dentro dela, cobre o 1, 2 e 3. Tem 2 países no mundo que tem pólio circulando e você não consegue entrar lá por questões de guerra para poder fazer vacinação. A África tinha ganhado o certificado como continente de eliminação da pólio e perdeu o certificado porque voltou a ter pólio lá. E um risco muito grande para a gente. Eu faço parte no Ministério da Saúde, no Programa Nacional de Imunização, de um grupo que mapeia pólio. E a gente faz publicações para ir para a OMS sobre esse mapeamento. São 5.500 municípios, mais ou menos, no Brasil. A gente mapeia todos. Rede de esgoto, saneamento básico, risco de pólio, notifica a ausência de pólio. Então, tem vários critérios que a gente coloca. O mapa do Brasil é quase todo vermelho, mostrando que ele tem um alto risco de reintrodução de pólio. E uma coisa que as pessoas não sabem é que o nosso estado do Espírito Santo, ele está no altíssimo risco de reintrodução da pólio. Mas o que traz esse risco aumentado para a gente? Pois é, a gente não tem um aeroporto internacional. Entretanto, nós somos o estado que tem o maior número de portos do país. A gente tem 11 portos. E todos os dias aportam navios de tudo quanto é lugar do mundo, trazendo equipamentos, carros, vinho, tudo que tem direito, e levando pó de minério e outras coisas para vários países do mundo. Todos os funcionários que estão desse navio estão ali há meses, muitas vezes sem cartão de vacina e parando em vários portos no mundo. Então, eles são um grande potencial de veículo de doenças para a gente. E quando o navio aporta, eles circulam na nossa cidade. Traz dinheiro para nosso estado, mas ao mesmo tempo é um risco. Então, por isso, e agora a gente começou a ter voo de carga internacional. Não é um voo ainda, está começando o voo internacional. Acho que tem um agora para a Argentina, eventualmente, que sai do nosso aeroporto, mas a gente não é um aeroporto internacional de grande movimentação. Mas isso já demonstra um risco para a gente. Então, a gente tem a obrigação de ter altíssima cobertura vacinal para pólio, senão nós vamos ter introdução de pólio pelo Espírito Santo. Vem uma pessoa infectada, entra, se encontrar uma população suscetível, Exatamente. A doença tem risco de voltar, né? Então, vamos vacinar, pelo amor de Deus. Isso aí. E me conta aqui, é verdade que o calendário de vacinação do Brasil, vamos falar aí do programa de imunização do SUS, né? O calendário disponibilizado na rede pública é um dos mais completos, é um dos melhores do mundo? Existe isso? É verdade isso? É verdade. E a gente tem uma capacidade de promover vacinação de milhões de pessoas de forma muito ágil. O Brasil é um país continental. Se você parar para pensar que a grande maioria das nossas vacinas, mesmo quando você compara público e privado, elas são disponíveis gratuitamente no SUS, isso é gigantesco. Por que tem diferença e por que a gente é invejado? Em 2008, nós fizemos uma campanha de vacinação Brasil Livre da Rubéola. Colocava um adesivo na identidade das pessoas no cartão, que era um adesivo redondinho, que era com a vacina dupla viral, sarampo e rubéola. Com esta vacinação, nós conseguimos ganhar o certificado de eliminação da rubéola e rubéola congênita no nosso país. Sabe quantas pessoas nós vacinamos em pouco tempo? 68 milhões de pessoas. Quando foi isso? 2008. Veio gente do mundo inteiro para aprender como é que fazia a campanha de vacinação. Se parar para pensar que muitos países, ou a vacina é totalmente paga, ou ela é subsidiada em uma parte da vacina, e que no Brasil a vacina é totalmente gratuita, e muitas vezes a gente vai ter uma pessoa estrangeira que está no nosso país e que não é cobrado dela. A gente vacina quem é brasileiro e quem é estrangeiro. E o contrário, se eu for daqui para fora? Esquece. Uma vacina de Covid lá fora é $130 nos Estados Unidos. Caraca, $130 dá uns R$600 aí.
Aham. Caramba, a gente reclama muito do SUS, mas olha que maravilha. Vacina, então a gente não pode reclamar, né? Me conta um negócio aqui. A vacina protege 100% contra a doença. Mito ou verdade? Mito. Nada Qual o protege, objetivo, nada é então? 100%. Então, por que eu vacino? Você falou, eu vacino, por exemplo, contra... falam assim, a obrigatoriedade da vacina. Vou falar aqui uma vacina que todo mundo é vacinado, que não tem nem a chance de opinar sobre ela, que é logo ao nascimento, que é a BCG contra a tuberculose. Eu tomei a vacina de tuberculose. Todo mundo tem a marquinha aqui, ó. Eu estou livre de ter tuberculose? Não. Então, por que a gente vacina? Se fosse assim, a gente não tinha tuberculose mais no Brasil, e a doença existe. Toda vez que eu penso numa vacina, eu tenho que entender o que eu ganho e o que eu posso perder com a vacina. Certo. Isso para remédio também é assim, para um alimento também é assim. Sim. Só vai saber quem tem alergia a camarão, quem comer camarão. Então, como é que eu vou mensurar essa importância de eu vacinar ou não? No passado, a gente vacinava o bebê quando nascia e quando entrava na idade escolar. E se não respondesse a vacina aos 6 meses, tomava de novo. E se tivesse contato com hanseníase, tomava de novo. Então, você ia fazendo a vacina. Tem países que não fazem vacina BCG. Alguns países da Europa, Estados Unidos, não têm vacinação BCG, porque eles têm a doença tuberculose sob controle. Aqui no Brasil, a gente não tem a doença sob controle. Qual é o objetivo da BCG? Proteger de forma grave da tuberculose os bebês pequenos e crianças menores de 4 anos, porque por uma imaturidade do sistema imunológico e do sistema neurológico, elas têm mais chance de fazer forma grave, que é meningite pela tuberculose, que a tuberculose pode dar na pele, no pulmão, no rim, em vários órgãos. Então, ela protege de meningite contra a tuberculose e de sepse, infecção generalizada, que é a tuberculose miliar, né? Que é a tuberculose disseminada. Essas duas coisas é mais frequente em pessoas saudáveis, crianças menores de 4 anos de idade. Com o tempo foi visto que a segunda dose com 7 meses não precisava, com 7 anos na idade escolar, não era necessária, porque não aumentava a proteção, então deixou só o nascimento. Com o tempo foi visto também que com 6 meses de idade, aquele bebê que não tinha cicatriz não precisava repetir a vacina, porque eu tenho 2 formas de responder a uma vacina. Eu produzo anticorpo, e esse anticorpo dura um tempo no meu organismo para me defender, mas, como a gente está falando para pais, vou explicar de um jeito mais simples, eu produzo anticorpo, que é a resposta humoral. E eu produzo a fábrica de fazer anticorpo, que é a resposta celular. Eu consigo produzir células que conseguem produzir anticorpo, que conseguem atacar aquele agressor. A vacina BCG, ela dá uma resposta tanto humoral quanto celular. Então, se eu não tenho a marquinha, mas eu tiver contato com o bacilo da tuberculose, essa resposta que a fábrica de fazer anticorpo tem, mesmo em quem não tem a marquinha. Por isso que eliminou a necessidade de repetir a vacina. Agora, quem tomou vacina pode ter tuberculose? Lógico que pode. Primeiro porque a pessoa pode não responder bem à vacina se o sistema imunológico dela, por algum problema, não funciona bem. Ou se ela toma algum medicamento que baixa a imunidade. Então, a vacinação depende do meu sistema imunológico reagir e produzir defesa. E isso não é igual para todo mundo, somos diferentes. E os extremos de idade têm um sistema imunológico que não funciona muito bem. Crianças muito pequenas, ou até mesmo os prematuros, o sistema imunológico é como se ele não tivesse pegado no tranco ainda, ele não funciona muito bem. E o idoso, principalmente os muito idosos, tem o que a gente chama, não é a imaturidade, é a imunossenescência, que é o envelhecimento do sistema imunológico. Então, acima de 60 responde pior, acima de 80 muito pior. Entendi. Bom, então o que você está falando aí, assim, eu posso fazer o mesmo raciocínio para as outras, de meningite, para de tétano, tem que fazer esse raciocínio para todos. A intenção é proteger das formas graves. E aí as pessoas ficam, mas não tomei vacina aqui, eu tomo depois. As vacinas são colocadas em cada idade, então, de maneira estratégica, de forma que os estudos mostraram que proteger naquela fase da vida vai beneficiar mais a pessoa, não é isso? Sim. Então não adianta a pessoa querer fazer o calendário da cabeça dela, né? Não. Quando eu tenho indicação de uma vacina e eu adio a proteção, eu adio essa vacina, eu não vou perder. Tipo, eu tomei a primeira dose e não completei o esquema. Eu não perco aquela primeira dose que eu tomei, eu só vou completar o esquema depois. Entretanto, algumas vezes eu perco a idade de fazer, algumas vacinas são assim, por exemplo, se eu não faço BCG ao nascimento e chego com 6 anos de idade, eu vou perder, porque ela é para menor, até 4 anos, 11 meses e 29 dias. Rotavírus eu tenho idade máxima, então eu tenho que ter menos de 3 meses e 15 dias de idade de um bebê para fazer a primeira dose, senão eu perco todas as doses. Então tem algumas circunstâncias em que eu perco por critério de idade.
Mas o mais importante que as pessoas precisam entender é, eu só tenho proteção com esquema primário completo. Então, por exemplo, eu quero me proteger de tétano, não é com uma dose, é com esquema de 3 doses num adulto, por exemplo. Se eu adio a vacinação, eu adio a proteção. Uhum. Então, eu só vou estar protegido, eu começo a produzir anticorpo 10 dias depois que eu tomo vacina, 15 dias é que eu vou estar com uma resposta desse anticorpo. Dependendo do esquema, vai ser dose única, vacina da gripe, eu vou tomar uma dose naquele ano. Febre amarela, uma dose, numa pessoa acima de 5 anos, eu tenho uma boa proteção, menor de 5, 2 doses. Então, existe um calendário. Mas para te mostrar como esse calendário é importante, as pessoas perguntam assim, por que que o SUS coloca meningo ACWY de graça para adolescente e não bota para bebê? Para bebê é meningo C. Uhum. Porque o portador nasal do meningococo não é a criança pequena, é o adolescente. Sim. E a vacina tem a capacidade de matar a bactéria que pode viver no nariz daquele adolescente e que ele transmite para os outros ao ter contato. Ele não adoece, mas a bactéria está morando nele e ele pode passar. Exatamente. Se pegar uma pessoa suscetível, pegar uma criança, pode transmitir a meningite. Seria isso? E aí, a pneumo, que no SUS ganha pneumo 10, e a hemófilos, que as duas são feitas só em criança, pelo SUS, no calendário básico do posto de saúde. Porque o portador nasal do pneumococo e do hemófilos é a criança pequena. Inverte. Então, existe um racional para pensar no calendário, entendi. Não é à toa. Né? Porque as pessoas falam, por que eu fui lá e não recebi? Só a criança maior, então tem todo um porquê, né? Você falou aí dessa imunidade humoral, que você dá um anticorpo pronto e dá também depois o organismo produzindo aquele anticorpo, né? É isso que vai ditar se a vacina ela perdura durante anos, para a vida toda, ou aquelas que você precisa repetir, porque tem vacinas que você só dá uma vez, ou faz um calendário 3 doses. Mas você citou aí, por exemplo, a da influenza, né? Da gripe você tem que tomar anualmente. Essa diferença é em relação à resposta da vacina, ou é porque, por exemplo, da gripe, todo ano tem bicho diferente aí? Tem várias respostas aí. Então, vamos lá. Vacina da gripe. Quanto tempo de proteção ela dá? Em média, 6 meses. O pico de anticorpo é com 3 meses. E ela tende você vai produzindo anticorpo, você está estimulado. Depois de 3 meses, você começa a cair, dando 6 meses de proteção. Numa pessoa imunossuprimida, ela pode ter 3 meses de proteção. Então, a proteção é curta, ela é feita uma vez por ano. Uma pessoa em quimioterapia, por exemplo, vai responder pior. E por isso, algumas situações, a gente vai ter até que repetir essa vacina e tem publicações recomendando isso no mesmo ano. Agora, além disso, todo ano existe uma mutação do vírus da gripe, que a gente já ouviu, por isso que não foi surpresa, Covid ter mutação do vírus e mudar a cepa. Então, a mutação desse vírus que faz trocar a vacina e acrescentar, tira o vírus que não vai circular mais, e isso é definido pela Organização Mundial de Saúde, coloca o vírus da nova circulação. Geralmente, a gente copia o hemisfério norte, porque agora eles estão no inverno lá, então a vacina que eles estão recebendo e usando lá agora, nós vamos usar aqui em março, abril do ano que vem. Então, a indústria... Chega lá primeiro, por causa da sazonalidade, depois vem para cá. Por exemplo, o tétano. O tétano, você precisa do esquema completo de 3 doses. Como o período de incubação da doença é intermediário, não é nem tão rápido quanto a meningite, nem tão longo quanto a hepatite B, se você não está exposto a risco, você faz de 10 em 10 anos o reforço de tétano. Entretanto, se você tiver uma lesão de risco para tétano, pisou num prego, caiu de moto, se ralou inteiro no asfalto, é risco alto para tétano, você reduz para 5 anos fazer o reforço. Por quê? Porque naquele momento, o paciente pode ter tido contato com tétano, o título de anticorpo está caindo e ele precisa de um reforço daquela imunidade. Numa criança, num adolescente, que ele tem mais risco para meningite, meningocócica, a Sociedade Brasileira de Pediatria recomenda que você faça com 3 meses, com 5 meses, com 1 ano, que é o esquema básico 2+1 da criança. E depois, o que a sociedade recomenda? De 5 em 5 anos até a adolescência. Por quê? Você faria com 6, com 11, o Ministério deu conta de botar com 11, não dá conta de botar com todas. E existem algumas diferenças de recomendação de sociedade. Por que existe essa recomendação de fazer de 5 em 5 anos? Porque o meningococo entra em contato comigo, eu posso estar morta em 24 horas. Não dá tempo de ativar minha fábrica de produzir anticorpo para produzir anticorpo para me defender de um bicho que pode me matar
em 24 horas, se eu demoro alguns dias para produzir anticorpo. Então, eu faço de 5 em 5 anos numa criança e num adolescente, ou no imunossuprimido, por exemplo, uma pessoa vivendo com HIV, um paciente que tirou o baço, que é o asplênico, que é de risco para a doença meningocócica, eu vou fazer de 5 em 5 anos, porque eu estimulo o sistema imunológico dele a manter um alto título de produção de anticorpo sempre, para se ele encontrar o meningococo, ele já tem anticorpo pronto para se defender. Então, cada doença e cada vacina tem que ser pensado do jeito que é para ela funcionar. Mais mitos ou verdades aqui. Vacinas do particular são melhores que a do SUS. Ou pessoas que falam que vacina do SUS não é confiável. E aí? Isso é um mito. Na verdade, a gente depende do fator humano para dizer se a vacina é confiável ou não. Vacina é mais do que eu aplicar uma vacina. Pegar um frasco, aspirar e furar é fácil. Existe toda uma rede de controle. Vacina não é um produto e não pode ter um comércio. Então, baseado nisso, eu tenho que entender como funciona um processo de trabalho com vacina. Então, a vacina depende dela chegar no Ministério da Saúde refrigerada de mais 2 a mais 8 graus. A vacina tem que ser mantida na temperatura. Vacina congelada não faz efeito. Então, se chegar uma vacina na sua casa ou no posto de saúde, tira ela congelada, espera ela derreter e aplicou água. E vacina quente também não tem redução de potência. Então, vacina precisa de um controle rígido de temperatura. Precisa de uma dose correta que eu vou fazer. Precisa do paciente correto. Não adianta eu fazer um vírus vivo no paciente imunossuprimido, que ele vai adoecer da vacina. Ou, mesmo que a vacina não seja de vírus vivos, dependendo da fase da doença, ele não responde, não protege. Então, tem um monte de racional aí. E o processo precisa ser de antes na triagem até depois no pós-vacinal para avaliar alguma reação e dar segurança àquela família, àquele paciente, de que aquela reação é esperada ou não, é diferente do que a gente vê usualmente, vamos investigar outras possibilidades, ou ter certeza se é da vacina mesmo. Então, você vai ter serviço privado que vai ser maravilhoso e que controla tudo direitinho, e você vai ter serviço privado que não é confiável, que não faz o serviço direito, como para tudo na vida. Sim. Agora, de maneira geral, as unidades de saúde têm um controle muito rígido, porque tem que ter um mapa de geladeira, tem muita gente vigiando. Se já tinha antigamente, imagina agora. Então, as unidades de saúde tendem a ter um controle muito rigoroso, com capacitações periódicas. Falhas vão existir em todo o processo, seja público ou privado? É possível. E aí existem ferramentas para a gente se proteger. Você pode pedir para ver a geladeira, seja no público ou no privado, quero saber como é que se armazena, quero ver como é que é o processo, me explica como vocês fazem. É importante as pessoas serem curiosas. E se nota alguma coisa errada, você pode, ou no site da Secretaria Municipal de Saúde, ou no site da Secretaria Estadual, ir em ouvidoria e fazer um questionamento, tanto para o público quanto para o privado, porque todos os dois precisam ter vigilância. E são vistoriados ou deveriam ser vistoriados. E isso pode ser feito um questionamento. A população pode fazer, o pediatra pode fazer. A ouvidoria demora 24, 48 horas para te responder a lei. É o método mais rápido de você ser ouvido. Então, as vacinas que estão lá no SUS, para quem faz o calendário só do SUS, por exemplo, tem uma boa cobertura vacinal, como você já disse aí, que é um dos melhores calendários do mundo, né? Nós estamos num país tropical cheio de doenças preveníveis por vacinas, né? Então, são vacinas que garantem eficácia e são seguras de serem aplicadas no SUS e garantem uma boa cobertura. O nosso calendário do Programa Nacional de Imunizações, ele é maravilhoso. Quando a gente fala que existem algumas diferenças de um calendário do serviço privado, essas diferenças, elas são pontuais. A gente vai ter vacina que vai ser igual e vai ter vacina que vai ser diferente. Vou te dar um exemplo. A vacina meningo-ACWY, que é feita nos adolescentes no Brasil, é comprada de um laboratório que vende ela para a clínica privada. É a mesma vacina. A vacina HPV quadrivalente que a gente faz nos adolescentes no Brasil é comprada de um laboratório que fornece para a clínica privada. A diferença é que, por exemplo, na HPV, a gente faz a que cobre 4 tipos de vírus e a vacina que cobre 9. É aprovada nos Estados Unidos desde 2017 e só chegou esse ano aqui no Brasil. Porque o mundo inteiro queria essa vacina. Então, o que acontece? A partir do ano que vem, porque a de 4 sorotipos, a quadrivalente de HPV, está sendo descontinuada no privado esse ano,
A partir do ano que vem, a gente vai ter só HPV quadrivalente no SUS e só HPV nonavalente no privado. Então, aí vai ter uma diferença de proteção, não de qualidade, porque é o mesmo laboratório. Certo. É a mesma coisa para pneumo? Pneumo 10, pneumo 13, pneumo 15, só vai aumentando. Já está em quanto já? Acho que eu parei lá no 13, hein? O que acontece? Pneumo tem um pouquinho de diferença. Existe diferença nas plataformas de vacina. Eu tenho uma vacina que é conjugada, e aí entra pneumo 10, que a gente tem no SUS, pneumo 13, que tem no privado ou no CRI, para 8 critérios de doenças crônicas, adulto e criança. O CRI é o centro especial. Centro de referência para imunobiológico especial. E pneumo 15, que só tem no privado. Então, essas 3 vacinas são conjugadas. Elas induzem imunidade celular e humoral, então, tanto induz a produção imediata de anticorpo, quanto induz a produção da fábrica de anticorpo, mata a bactéria que vive no nariz, pode ser feita em crianças, no caso das 3, todas 3 podem ser feitas em crianças, mas a pneumo 10 só menor de 5 anos de idade. Acima de 5 anos ela não pode ser feita porque não existe estudo em nenhum lugar do mundo. Pneumo 13 e 15 pode ser feita em criança, adolescente, adulto e idoso, e aí tem os critérios de alguma comorbidade, mas geralmente menor de 6 anos e acima de 50 saudáveis também a gente faz. Agora, a pneumo 23, ela é uma vacina de polissacáride, então ela dá 5 anos de proteção, ela não é feita em pessoa saudável, só pode ser feita acima de 2 anos de idade. Geralmente você só faz 2 doses com intervalo de 5 anos, então pessoa saudável não toma essa vacina. Só quem tem alguma doença crônica grave. Então, por isso essas plataformas, aí o número é o número de sorotipos que protege. Então, assim, quando a pessoa tá, poxa, eu tô na dúvida, meu filho nasceu, eu vou começar a seguir o calendário de vacina dele agora. Eu posso seguir só no SUS, tranquilo, tô recebendo vacinas seguras, não é isso? Vacinas eficazes e com uma excelente cobertura. Se eu quiser complementar, por exemplo, no sistema particular, eu posso ir. Seria mais ou menos isso? Seria. Infelizmente, o que define essa escolha é a condição financeira da família. Uhum. Aí, o que a gente tem para o pneumococo, por exemplo? Na criança pequena, a gente vai ter vacina que não existe no SUS, como o meningo B, por exemplo, que protege de um tipo de meningite. Ou para fazer num bebê a CWY. Mas o restante das vacinas, ou você tem um pouquinho menos de reação, a proteção é igual, por exemplo, a hexacelular e a penta de células inteiras do que tem no posto, a proteção da hexacelular e da penta de células inteiras com VIP é exatamente igual. O que muda é a reação. A penta de célula inteira pode ter mais febre, pode ter mais dor, pode dar mais reação. E a outra, ela é liberada até no SUS para bebê prematuro no CRI. E algumas comorbidades, cardiopatia congênita, doença neurológica e tal. Quando você pensa em proteção, a Sociedade de Pediatria e de Imunizações sempre recomenda que você faça o máximo de proteção possível. Uhum. Mas isso depende de condição financeira. Então, existe um norte na medicina que diz o seguinte: eu preciso orientar sem alarmar. Então, eu tenho que chegar para um pai e para uma mãe e dizer para eles: existe essa possibilidade, pesquisa preço, avalia se você vai poder fazer. Mas eu não posso dizer para eles: se desespere, pare de comer, pare de pagar suas contas, porque você precisa pagar isso, se eu tenho uma vacina de qualidade no SUS. Então, assim, protege da mesma forma? Não. Quanto mais proteção é melhor. Por quê? Porque a 10 não tem o 19A, que é um sorotipo que não responde bem a antibiótico e que aumentou no Brasil. Porque quando você vacina todo mundo para 10, você começa a ver doença que não é daqueles 10 sorotipos que estão na vacina. A gente tinha esses 10 sorotipos altos no Brasil, começamos a vacinar. Pneumo 10 entrou em março de 2010. De lá para cá, esses 10 sorotipos caíram. O que você começa a ver de doença? Os sorotipos que não estão na 10. E aí você começa a ver aparecer esses sorotipos que acaba que essas outras vacinas que têm um pouco mais de proteção, têm. Então faz diferença uma pneumo com um pouquinho mais de proteção? Faz. A própria Pfizer que fabricava a PCV7, que já foi a Prevnar 7 no passado, hoje ela faz a pneumo 13, ela já lançou nos Estados Unidos pneumo 20. Nos Estados Unidos, se você olhar, já tem 15 ou 20. E vai chegar, a previsão de chegar aqui no Brasil em 2025, a pneumo 20. Então, existe diferenças e ganhos. Vai ter pneumo 50, vai ter pneumo 100, porque a gente tem 100 sorotipos, mais de 100 sorotipos para pneumococo? Não, não vai. Porque eu não consigo colocar, quando eu coloco um monte de sorotipo de pneumococo, ao invés de proteger um tantão para cada sorotipo, eu protejo um pouquinho. Então, o que as tendências de estudos mundiais estão mostrando?
No futuro, a gente vai ter uma vacina conjugada para a infância, com os sorotipos mais prevalentes na infância, e uma vacina conjugada para idoso, com os sorotipos mais prevalentes no idoso, que serão 2 vacinas diferentes. Ou a gente vai ter vacinas que serão para algum país. O país tal, que tem mais sorotipo tal, vai usar melhor essa vacina. O outro país, que é outro sorotipo, vai usar melhor aquela vacina. Mas só para finalizar pneumo, Cristiano, existe uma publicação que eu posso te mandar a referência, se você quiser divulgar para o pessoal que te pedir, claro, da OMS, mostrando e provando que vacina pneumocócica reduz resistência bacteriana dos antibióticos. Eles fizeram um trabalho nos Estados Unidos, como implantou a pneumo 13, reduziu em mais de 60% alguns antibióticos, macrolídeo foi 60%, penicilina foi mais de 80% de redução de resistência bacteriana. Por quê? As crianças pararam de adoecer, se pararam de adoecer, pararam de usar antibióticos, se pararam de usar antibiótico, ele se tornou mais sensível. E essa agenda da OMS é até 2030, querendo fazer com que todos os países consigam incorporar alguma vacina pneumocócica conjugada nas crianças. Interessante, essa informação que ela está falando é o seguinte, o uso abusivo de antibióticos começa a selecionar bactérias que são resistentes a esses antibióticos. Às vezes a criança depois adoece e você está dando antibiótico, a criança não melhora, às vezes fica grave, aí interna comigo lá na UTI e a gente tem que usar antibióticos pesados, pauleira, só na veia. Então o que ela está dizendo aqui é que a vacina diminui a incidência da doença, diminui o uso do antibiótico, e aí essas bactérias deixam de ser selecionadas e quando a criança adoecer, você utiliza um antibiótico comum e você trata a criança, né? Isso. Então, assim, mais uma coisa, um benefício da vacina aí, que às vezes não está no olhar das pessoas que pensam na vacina simplesmente com a proteção para uma doença que eu não estou vendo, né? Como nós falamos lá atrás, né? E esse ano teve uma coisa triste e curiosa, que é o primeiro ano que o Brasil tem, 2023, mais meningite pelo pneumococo do que meningite pelo meningococo. A gente pensa em meningite meningocócica, daquele pânico, aquele pavor Sim. e tal. A meningite pelo pneumococo, ela mata mais do que a meningite pelo meningococo, de 40% para 30% de letalidade, capacidade de matar aquele paciente. Então, por que todo mundo tem medo da meningococo e não tem medo do pneumo? Porque o pneumo não faz surto, meningo faz. O pneumo, ele vem... O pneumo, ele é individual, ele pega aquela pessoa, mas ele não vai espalhar para aquela família toda. Ele é individual. Meningo faz surto na escola, surto no bairro, surto em algum... Então, a gente teve surtos de meningite meningocócica, principalmente ano passado aqui no Espírito Santo, em que morreu muito mais adulto do que criança, que as pessoas acham que essa doença é só de criança. Interessante. A gente teve mais de 18 óbitos, 3 crianças e o resto tudo era adulto. E a redução da taxa de vacinação teve alguma implicação nesses surtos e nessa mortalidade? Sempre tem, porque se eu vacino menos, e a taxa de cobertura na adolescência impacta isso pra caramba para meningo, eu circulo mais a portabilidade nasal, eu circulo mais a bactéria, e aí um momento eu vou pegar um vulnerável. Então isso sempre tem. Agora, quando a gente tem uma vacinação em alta cobertura, isso funciona melhor. Em contrapartida, o que o Instituto Adolfo Lutz, que é quem monitora bactérias encapsuladas, pneumo, meningo e hemófilos, para fazer o CIREVA, que é uma publicação mundial sobre isso, pelo uso indiscriminado de azitromicina durante a pandemia, a gente está com uma resistência dos pneumococos aos macrolídeos surreal. Isso está publicado no CIREVA de 2022. Então, o que isso mostrou? A azitromicina não é um remédio para tratar tosse, para tratar resfriado e para tratar vírus. Se usou a azitromicina indiscriminadamente, que é uma da família dos macrolídeos, e isso induziu um aumento de resistência bacteriana nunca visto no Brasil. Só lembrando, a azitromicina foi uma das medicações utilizadas aí no desespero da pandemia. Como kit Covid. Como tratamento da Covid, sem nenhum respaldo científico na época, né, usados como, vamos dizer, testes aí. E os desfechos negativos disso nós estamos observando agora, né? Sim. Selecionou bactérias que hoje não são tratadas por esses antibióticos comuns e aí está morrendo gente em desfecho daquele evento lá atrás, né? Sim. Vou aproveitar esse gancho da Covid aí para a gente entrar nesse assunto, que ele é muito polêmico. Assim, a pandemia realmente foi algo meio surreal, assim, né? Foi um experimento social, por assim dizer, bem sórdido, né? Porque nós vivenciamos... Meu Deus, eu quero que a gente não viva isso de novo na nossa geração, né? Mas,
pegando aí na vacina, na época da Covid, parecia que a gente estava num reality show, né? Porque a gente ficava vendo a concorrência dos laboratórios, esforços mundiais para ver da corrida da vacina, quem ia chegar lá primeiro, quem ia produzir a primeira vacina, quem ia produzir a vacina mais eficaz. Foram bilhões, sei lá, investidos aí em vacinas. É óbvio, né, que acabou se politizando e polarizando muito a discussão, porque existiam interesses políticos, interesses econômicos nisso daí. Os grupos anti-vacina ganharam força demais. Obrigatoriedade versus não obrigatoriedade, enfim. Na esteira disso tudo vem talvez essa insegurança das mães em de vacinar as crianças para Covid, e talvez tenha até fortalecido os movimentos anti-vacina. Sim. Mas vamos lá, assim, na lata. Covid causa ou não causa doença grave em criança? Causa. Causa doença grave em criança. Existe uma publicação super interessante que um grande professor da Santa Casa de São Paulo, que é o Dr. Marco Aurélio Safad, apresentou no Congresso. Eu tenho até a aula dele. Ele fez o seguinte: para você dizer se uma doença mata muito e para você comparar um lugar com outro, você tem formas de metrificar isso. Como é que você faz? Você pega óbito por 100 mil habitantes. E aí, você pode comparar Brasil com Uruguai. Se eu tive óbito por 100 mil habitantes. Eu não consigo comparar número de óbitos, porque o Uruguai é super pequenininho, Sim. O Brasil gigante. Uhum. Mas se eu colocar óbito por 100 mil habitantes, eu equiparo todo mundo. O que ele fez? Óbito por 100 mil habitantes, acima de 18 anos, e comparou vários países. Então, comparou Estados Unidos, Inglaterra, Brasil, Peru, vários países ele colocou numa mesma tabela. Era igual. Então, quando a gente diz assim, o Brasil morreu milhões de pessoas, tudo bem, mas o Brasil tem muitos milhões de pessoas. Não estou dizendo que morreu pouco, estou dizendo que a comparação Sim. é óbito por 100 mil habitantes. Quando você pega criança de 0 a 18 anos, no Brasil morreu muito mais do que nos Estados Unidos e na Inglaterra. Não em número absoluto, mas proporcionalmente. Óbito por 100 mil habitantes. Então, você precisa equiparar na mesma métrica. E aí é assustador ver a diferença. Aí outra coisa que ele fez na aula dele. Ele fez o seguinte, ele pegou doenças por 100 mil habitantes antes da introdução da vacina, em óbito. Então, ele colocou óbito por rotavírus antes da introdução da vacina. Óbito por meningite meningocócica entrou no Brasil em agosto de 2010, antes da vacina. Óbito, meningite por hemófilos antes da vacina. Vacina de hemófilos entrou final de 99, mas a tetra que tem hemófilos entrou, que antes era DTP, em 2002. Então, ele foi fazendo esse comparativo. E aí, ele botou óbito por Covid. É muito maior. Então, ele fez várias métricas que você não tem comparação, que você pode comparar. Então, por Covid é muito maior. O que acontece? Primeiro, a gente testou muito adulto para Covid, mas a gente não testava criança. E a Covid é uma doença muito miserenta. Como a gente se enganou com Covid imitando outras doenças? A gente teve gente que foi operada de apendicite e era trombose por Covid. A gente teve gente que infartou e era trombose por Covid. Isso eu estou falando antes de chegar a vacina. Então não dá para dizer, tomou a vacina e infartou. Não, eu estou falando não tínhamos vacina. Então a gente não tinha vacina, teve AVC por Covid, que era trombose pelo Covid, teve um monte de situação em que a doença Covid imita muitas outras doenças. Então, a gente teve óbitos que não foram computados por Covid no Brasil porque não foram testados, porque chegou uma hora que você não tinha teste para todo mundo. E a gente também não conhecia, na verdade, o que estava acontecendo ali. A gente estava no meio do furacão ali. A gente teve que trocar pneu do carro com o carro andando para a gente aprender a tratar Covid. Não foi simples. A sensação foi essa mesmo. Era uma pandemia, e aí foi milhões de dólares investidos em vacina? Lógico que foi, porque pensa, a gente nunca viu monumentos mundialmente conhecidos vazio. Torre Eiffel em Paris vazio, Times Square em Nova York vazio, Taj Mahal na Índia vazio, tudo vazio, todo mundo trancado dentro de casa. Então, a economia mundial parou. Agora vamos falar da vacina. No Congresso Brasileiro de Vacinas, da Sociedade Brasileira de Imunizações, que foi setembro de 21, foi um congresso online, eu dei uma aula de mitos e verdade em vacina Covid. E eu apresentei um trabalho que tinha sido publicado em 2018, dizendo o seguinte:
as próximas epidemias e pandemias, como, por exemplo, HIV, SARS-CoV, Ebola, Zika vírus e influenza, deverão ser controladas por vacinas de vetor viral, RNA mensageiro e DNA. Artigo é publicado em 2018. Não existia Covid ainda. Quando você levanta as vacinas que são estudadas, você vê que vacinas de RNA mensageiro, vetor viral e DNA são estudadas. Tem umas que são desde a década de 80, 90, que já eram estudadas para várias vacinas. E o comparativo desse artigo mostra direitinho que a gente demorou a ver. Quais eram que davam mais reação, qual que dava menos reação, qual que era mais segura, qual que não era, qual que dava mais resposta e qual que dava menos resposta. Dessas 3. E aí, vamos pensar um prédio. Vacina de gripe ocupa 2 andares. Vacina de pneumonia, 3 andares. Estudo de vacina de vírus sincicial respiratório, um monte de sala. Onde que ficava a vacina de RNA mensageiro? No porão. Onde que ficava o estudo de vacina de SARS-CoV? Ixi, lá no sótão. O que aconteceu? Porque o SARS-CoV teve o SARS-CoV-1 em 2002, o SARS-CoV do Oriente Médio em 2012, que era o MERS-CoV, que tentou se estudar vacina para eles, mas acabou não virando uma doença muito longa. Então, não chegaram ao finalmente da vacina, mas tinha já estudo desse vírus. Quando aconteceu a pandemia que parou tudo, o que aconteceu? Só para fazer um comparativo para o pessoal entender. Fecha os andares de todas as vacinas e vai todo mundo estudar Covid. Tira do porão, do sótão e agora ele é o presidente da empresa. E vamos estudar a vacina Covid. Então já existiam alguns estudos prévios que estavam engavetados lá. Já, que estavam indo devagar. Qual era a dificuldade? O RNA mensageiro, o próprio nome já diz, ele é um mensageiro. Ele não tem a capacidade de se misturar ao nosso DNA e ao nosso RNA. Ele desintegra. E ele desintegra como? Muito rápido. No nosso organismo, ele tem a chance de... Você tem um time muito curto para ele ser funcionante, porque ele passa a informação e desintegra. E a temperatura era o X da questão. Quando eles tentavam produzir vacina, a temperatura matava a vacina. E aí, por que demorou tanto e por que saiu tão rápido agora? Nanotecnologia. Se a gente tivesse tido uma pandemia de Covid na década de 80, esquece, a vacina não tinha saído. A gente já tem nanotecnologia para um monte de coisa na área da saúde. Hoje você, em países muito desenvolvidos, você não faz uma endoscopia de colocar uma mangueira gigante com tubo, com câmera em você. Você engole um comprimido com uma câmera e filma o seu estômago e intestino inteiro com nanotecnologia, com microchip. Então isso evoluiu muito. Em várias áreas da medicina, com robótica, com um monte de coisa, a gente teve muita evolução nos últimos anos. Com a nanotecnologia, eles fizeram uma nanocápsula de gordura que segurava, congelava ela por fora, segurava por dentro o RNA viável, e aí você conseguia fazer a mensagem chegar, ensinando como produzir anticorpo anti-Covid. Então, esse foi o pulo da questão para sair vacina. E a vacina de RNA mensageiro, você demora 100 dias para produzir, hoje, do que você quiser. Eu quero fazer a nova mutação Covid que está saindo. Ah, tá, nós vamos preparar? Tá. Isolou a nova mutação? Porque depende de isolar. Isolou a nova mutação? 100 dias para produzir vacina. Isso mudou. Mudou o jogo, inclusive, da pandemia, né? E outra coisa, não adianta não acreditar em vacina RNA mensageiro para Covid, porque senão não vai acreditar para um monte de vacina. Tá vindo vacina. A tecnologia é a mesma. É a mesma. Você muda só o bicho que o mensageiro vai entregar lá para produzir anticorpos. Quantos pacientes com lesão neurológica horrorosa de citomegalovírus você já teve? Grávida teve citomegalovírus e o bebê nasce todo lesado. Tá vindo vacina de RNA mensageiro para citomegalovírus. Já tá testando em gestante, amor. Será que vai ter a mesma discussão? Tá vindo vacina para vírus sincicial de RNA mensageiro. Tá vindo vacina para Zika vírus de RNA mensageiro. Tá vindo vacina para strepto beta de RNA mensageiro. Maravilha, muitas novidades boas aí. Então tem muita coisa. Já tá saindo vacina, que é fantástico, que foi apresentado no Congresso, para melanoma, câncer de pele que mata, que dá metástase. Porque lembra, o mensageiro ensina como produzir anticorpo? O que eles estão fazendo? Olha que genial. Pega a célula cancerosa do melanoma, aprende como é que produz anticorpo contra ela, faz a vacina de RNA mensageiro, injeta o organismo e começa a produzir anticorpo anticélula tumoral. Tem um tipo de câncer de pulmão que já estão fazendo isso e melanoma.
E me conta aqui, essa tecnologia que acabou dando esse boom aí durante a pandemia, né? Que foi o mundo inteiro, vários laboratórios nessa corrida pela vacina, bilhões investidos aí, enfim. Essa tecnologia que está proporcionando tudo isso agora, das outras vacinas vindo nessa esteira aí dessa tecnologia, Sim. É um avanço gigante, né? Tem muita coisa para vir legal. Tem muita coisa para vir legal. Me conta aqui, você falou aí sobre nanotecnologia. As fake news eram assim, malucas, né? Eu falava, caraca, meu, como que as pessoas levantam isso? Não, porque a vacina tem um chip que vai me monitorar, porque tem nanopartículas, gente, a gente não grafeno. É monitorado por chip. A gente é monitorado por celular. Não precisa. Não precisa injetar nada em mim. Eu estou monitorada por celular. Se eu chegar agora e dizer, eu preciso comprar uma geladeira de 2 portas laterais, hoje à noite começa a aparecer essa propaganda no meu celular. Você acabou de falar, hoje à noite já está aparecendo propaganda para você, tá? Vai aparecer. Se eu quiser falar, eu preciso alugar um apartamento de 2 quartos, vai aparecer. Eu entrar no Google de um computador, aparece aluguel de apartamento 2 quartos. Sim. A gente já é monitorado. Isso é a teoria da conspiração. Sim. Nanopartículas, grafeno. Ai, né? Muita fake news que surgiu. E me conta aqui então, o que você acha que mudou o jogo na pandemia? Vou falar assim pra você, tudo bem, foi o combo, mas você tem que escolher um. Máscara, distanciamento, né? Lockdown, vacina. O que você acha que mudou o jogo? Eu acho que é um conjunto. Eu acho que não dá para escolher um. Por quê? A gente teve lugares muito pobres que não tinham condição, países que não tinham condição de colocar vacina. Também eu não posso dar o mérito só da vacina. Sim, perfeito. Que não tinham condição de comprar vacina e que montaram um esquema muito bom nas cidades pequenas de distanciamento social e máscara e eles viram reduzir a do Covid. E principalmente nessas cidades isoladas, de países pobres. Então, isso aconteceu. Isso é fato. Eu acho que o que a gente teve foi um combinado de fatores, tá? Agora, quando as pessoas dizem assim, mas a vacina é um experimento e eu não vou ser cobaia da vacina, eu costumo brincar, alto lá, cobaia fui eu. Quem foi o primeiro público a ser vacinado de Covid? Quem era profissional de saúde que trabalhava com Covid. Isso foi no mundo inteiro. Depois vieram os outros profissionais. Você perguntou que laboratório que você estava tomando? O que você tem aí? Dá aqui, ó. Exatamente. Isso aí. Outra coisa, quando chegou a vacinar... Você já perguntou quando você foi lá tomar BCG, qual era o laboratório? Quando você foi tomar a pneumo, você sabe qual laboratório? Febre amarela em 2017. Que a gente tinha 2 laboratórios e ninguém perguntou. Que bom que nós temos vários laboratórios. Porque, aumentando a concorrência, eles vão ter que buscar maior qualidade, menos reação, melhor preço. Não é só isso. Não existe um laboratório no mundo que dá conta de fazer vacina para o mundo inteiro. Impossível. Não tem. Seria que construir quantas fábricas de vacina para isso? Hoje existe, então, uma vacina de Covid, vamos pegar aí os diversos laboratórios. Existe alguma que é superior em eficácia à outra ou em relação a efeitos adversos? Quais seriam? Hoje, o que a gente tem no Brasil, tá? Do que a gente tem no Brasil. Certo. Em termos de eficácia, a Coronavac, ela é a menor eficácia. Coronavac é a nossa, né? É a nossa que foi... Na verdade, nós não temos vacina nossa, tá? Foi uma parceria do Butantan com o laboratório chinês. Tá? Nós não desenvolvemos a vacina exclusivamente no nosso país. Certo. Como, por exemplo, a Fiocruz, ela não é Fiocruz, ela é AstraZeneca, ela é inglesa. Que teve uma parceria com a Fiocruz de vir o produto de lá, invasa aqui em frasquinhos menores e distribui. Porque se não fosse assim, não teria, né? Esquece, a gente não teria. Então, hoje, em termos de eficácia das vacinas que tem no Brasil, Coronavac, AstraZeneca, Janssen e Pfizer, a Pfizer é a maior proteção. Certo. Existe muita fake news, e aí eu vou te falar da experiência lá de casa. Eu tenho gêmeos, um casal, que hoje estão com 16 anos. Quando nós fomos começar a vacinar Covid, meu filho tinha 13. Qual era a idade? Não é nem era. Qual a idade de risco de miocardite com vacina de RNA mensageiro? Sexo masculino entre 12 e 30 anos. Pensa que eu li todos os protocolos mundiais de vacina de RNA mensageiro para avaliar se eu ia vacinar meu filho ou não. Basta dizer que ele já tomou 3 doses da vacina da Pfizer, tá? O que aconteceu? Eu li todos. Eu entrava no site da Austrália, da Nova Zelândia, do Japão, da China, da Europa, da Alemanha, Inglaterra, Estados Unidos, Canadá. O melhor protocolo é de um hospital canadense que chama Sick Kids. Espetacular o protocolo. Quando você vê o fluxograma de como você acompanha, por quanto tempo, qual é o risco, eu olhei e falei, gente, o povo está com medo disso. Vou fazer.
Existe relato em qualquer lugar do mundo de miocardite por vacina COVID de RNA mensageiro em criança pequena? Não. Não existe. Então, esse negócio de não vou vacinar meu menino de 2, 3 ou meu bebê, porque ele pode ter miocardite, esquece. Se ele tiver miocardite, não é vacina COVID. Pode ser uma miocardite até por um vírus Coxsackie, por outro vírus, mas não vai ser de COVID, vacina. Tá? Então, a gente tem que ter uma noção dos riscos de uma vacina e dos benefícios. Vamos falar de uma criança que não interna com COVID, tá? E eu não estou falando nem de COVID longa, que tem extremos sintomas deletérios, consequências graves, em que as pessoas não conversam sobre isso, né? Que a gente vê uma síndrome inflamatória horrorosa numa criança pequena. Quais foram os sintomas mais frequentes que a gente viu na pandemia de quem teve COVID? Vamos falar assim, 2 que você lembra assim, nossa, todo mundo falava que tinha isso. Perda de paladar e perda de memória. Olfato. Também, perda de memória e perda de paladar. Eram os 2 sintomas que a gente falava assim, nossa, depois que eu tive Covid não lembro mais nada, tô tendo dificuldade até de voltar pro trabalho, tô pegando no tranco, ou então fiquei um tempão sem paladar. Minha Covid melhorou e eu ainda não sinto gosto de nada. Qual o impacto disso numa criança? Uma criança de 2, 3 anos, ou até menor, que está descobrindo os alimentos e para de sentir o gosto dos alimentos por 6 meses. A longo prazo, como é que fica a alimentação dessa criança, a relação dessa criança com comida, a briga dos pais para essa criança comer, sem ela saber dizer que ela está sem paladar, que ela não sente o gosto dos alimentos. Eu estou falando de sintomas simples. Perda de memória. Imagina uma criança na alfabetização. Qual o impacto disso a longo prazo, numa redução de 6 meses no aprendizado de uma criança numa alfabetização? É absurdo. Ninguém está pensando nisso. Estou falando de 2 sintomas simples, que não são comentados. E outra coisa, criança toma vacina dentro da barriga da mãe. Muitas gestantes tomaram Covid. E tem vários estudos mostrando redução de parto prematuro, redução de óbito para a mãe, proteção do bebê, porque ele só vai poder tomar vacina com 6 meses em diante. Ninguém tá pensando nisso? O bebê já recebeu vacina, gata. Seu bebê já tomou dose de vacina. Qual o medo de fazer nele depois que ele nascer? Então, essas coisas as pessoas não estão parando para pensar. E aí surge uma vitamina maravilhosa do doutor da esquina, que vai fazer a criança melhorar o apetite, e a mãe não quer nem saber o que tem ali dentro, qual o risco daquilo para um fígado, qual o risco daquilo de uma intoxicação de vitamina, uma superdosagem, e compra para os filhos, né, e dá na internet, ou um suplemento alimentar, ou uma comida industrializada, cheio de conservante, de corante, de um monte de substâncias alergênicas. E a vacina, com benefício comprovado. Então, de onde surgiram, então, esses casos, essa enxurrada de casos que aparece aí na internet sobre doenças cardíacas e morte atribuídas à vacina, miocardite? Existem esses casos estão dentro de uma estatística de efeitos adversos de vacina? Qual que é a idade que isso aconteceu ou isso nem existiu? Vacina de RNA mensageiro, a miocardite nessa faixa etária. Não existe trombose nessa incidência que esse pessoal fala de vacina de RNA mensageiro, mas existe com a vacina de vetor viral. Não à toa ela foi suspensa em gestante. E aí, quando você fala assim, mas tal país aboliu a vacina de vetor viral, por que eu tenho que tomar aqui no Brasil? Como é que foi essa compra de vacina? Tinha os laboratórios fazendo a promessa de produção de vacina. Vários países chegaram para o laboratório A, B ou C e falou assim, sua vacina não está nem aprovada ainda, né? Não. Mas eu aposto que ela vai ser aprovada. Eu te dou $1 milhão por X doses da vacina. Se ela for aprovada, você me entrega. Se ela não for, tá tudo certo. Você vai me pagar eu vou pagar uma multa de X, você vai me devolver $200 mil. Isso foi feito com vários laboratórios. Então, países como a Dinamarca, que é um país pequeno, alguns países chegaram a comprar 7 vezes a quantidade da população deles em vacina, porque eles se ofereceram para vários laboratórios, houve um leilão. E isso acontece com a medicação também, tá? Isso não é novidade, isso acontece com o lançamento de carro. Por que chega um carro lá fora e aqui esse carro não vem? Então, isso acontece para muita coisa no mundo. As pessoas ficam achando que isso é só para vacina, e existe a teoria da conspiração sobre o dinheiro que se existe em vacina. Mas, por exemplo, todos os medicamentos que tratam algum tipo de câncer são disponíveis no Brasil? Não. Né? Sim, entendi. Então, o que acontece?
Teve países que disseram assim, eu consegui comprar a vacina de RNA mensageiro da Pfizer, da Moderna, que dá menos reação e mais proteção, então eu não quero dos outros. E aí elimina, não preciso, não vou querer ficar com essa, pode vender para outro lugar e aí eu pago a multa. Então isso também existiu. Da mesma forma que a gente hoje revê alguns posicionamentos, vai ter o calendário de vacina anual para Covid e tudo isso. E vai ser uma vacina que nós vamos incorporar como gripe. Todo ano nós vamos ter que tomar. E vai ser para todo mundo? Não, vai ter o público-alvo. Criança pequena, que é mais vulnerável, porque não teve doença e tal. Idoso e no meio do caminho, profissional de saúde e portador de alguma doença crônica que dá mais vulnerabilidade, que a gente viu para a Covid. Diabético, obeso, cardiopata, renal e por aí vai. Então, dentro desse racional, nós vamos ter que aprender a conviver com Covid e com as vacinas Covid. E aí as vacinas vão sendo modificadas como são a de gripe todo ano, para evitar forma grave e óbito, não para evitar infecção leve. Então assim, a vacina para crianças é segura? Sim, ela é segura. E aí quando você fala assim, está tendo esse tanto de caso de morte súbita, vou te trazer um exemplo de um trabalho fantástico que eu estou querendo até replicar ele aqui no estado. A Argentina fez um trabalho muito bom. O que eles pegaram? Crianças que chegaram no similar da Argentina ao SVO, com relato de morte súbita, e fizeram um exame naquela criança pequena que tinha acabado de morrer, de vírus sincicial respiratório. E o percentual positivo foi alto, mostrando que às vezes a morte súbita pode estar relacionada, por exemplo, a um vírus sincicial respiratório em criança pequena, não testada, que morria em casa. Que é um trabalho fantástico e que dá um diagnóstico para aquela família angustiada. Então, existem possibilidades de, no futuro, tudo que é morte súbita hoje, de causa desconhecida, a gente chegar na causa. A gente viu isso acontecer na pandemia. E está vendo isso no futuro agora. O que o pessoal dizia de pediatra? Pediatra, quando não sabe o que é virose. Uhum. A gente ouviu isso quantas vezes? O pediatra não sabe o que é, ele diz que é virose. Lá nos Estados Unidos, ele acha que é virose, ele faz o teste para o vírus. Vai saber se é adenovírus, se é VSR, se é influenza, se é parainfluenza. É virose. E aí ele diz para você, não, você tem uma infecção por adenovírus. VSR ninguém sabia que circulava aqui. Quando começou a chegar os exames, eles eram para 3 vírus, Covid, influenza e VSR. Começou a dar positivo para VSR, o pessoal, opa, está circulando fora da sazonalidade, está internando crianças mais velhas. E a gente começou a dar nome para a virose. E isso é uma tendência que vai acontecer. Não só para as infecções virais, até para as mortes súbitas. Hoje, quando a gente diz morte súbita, é uma pessoa que morre repentinamente sem uma causa aparente. À medida que a medicina evolui, você começa a dar diagnóstico de exames que você não tinha disponíveis antes. Então, morte súbita sempre existiu, só que ela não tinha a mídia divulgando como tem hoje. Fulano morreu dormindo, era uma morte súbita, só que ninguém sabia. Então, o que tem acontecido possivelmente é a associação indevida da morte de crianças por doenças cardíacas ou outro tipo de doença à vacina, mas que na verdade não tem comprovação nenhuma de associação entre elas e nenhum trabalho, nenhum estudo até hoje mostrou que a vacina traz esse tipo de... A gente criou a cultura da pandemia para cá, dizer o seguinte, você chega no hospital, você tem uma doença, a primeira pergunta que se faz não é como é sua dor, não é o que você tomou de remédio, não é há quanto tempo você tem dor. Você tomou uma vacina nos últimos dias? Tomei febre amarela, a culpa é da vacina. Não se investiga. Não há causalidade nenhuma, né? E não se faz um leque de diagnóstico diferencial. Não, eu vou ter um racional de fisiopatogenia de doença, de investigação, vou abrir umas possibilidades e vou avaliar. E a vacina é uma dessas possibilidades. Não, ela está sendo a única. Pra você ter uma ideia do surreal que eu já vi, assim, para te falar assim, o que você já viu de mais doido com vacina Covid? Mais do que o grafeno? Mais. Infelizmente, esse foi bem mais e bem mais triste. Chegou uma senhora para mim com 3 laudos de que a reação que ela tinha era Covid. Ela tinha um nódulo no braço, nódulo grande. Examinei, achei que aquele nódulo era muito fixo. Falei, isso não é para mim. Liguei para um oncologista, amigo meu. Falei, fulano,
Tô mandando essa paciente no pronto-socorro do seu hospital, cata ela aí, porque ela é sua. Ainda botei no laudo que ela precisava de exame de imagem, ultrassom e biópsia, perere, brurururu. Isso foi final de agosto. Tirei foto do encaminhamento, mandei para ele. Ele me mandou mensagem, Ana, quando eu cheguei no pronto-socorro, pelos laudos que ela tinha de vacina Covid, eles já tinham liberado ela. Fevereiro do ano seguinte, ele me manda mensagem, ela voltou hoje. Simplesmente, o tumor estava gigante, era um carcinoma espinocelular. Era um câncer de pele. Era um câncer de pele que estava contribuindo, já estava comprometendo o osso do braço. E estava sendo atribuído a um efeito adverso da vacina Covid. Era mais fácil, né? Para quem queria dar o diagnóstico. Isso é um dos absurdos. Vi evento grave a vacinas até hoje? Lógico que vi. Eu trabalho só com vacina. Eu faço parte do comitê de investigação de evento adverso à vacina. Então, eu já vi para todas as vacinas, desde erro de imunização a evento grave. Mas vou te dar um exemplo, assim, só para dar um comparativo. Qual o risco de eu ter uma reação grave e a óbito com a vacina de febre amarela? Mais ou menos, sei lá, vamos chutar, tá? 1 para 400 mil. Qual o risco de eu morrer da doença febre amarela? 1 para 2. Então eu tô trocando. Qual estatística você vai querer? É isso aí, entendeu? Então a gente tem que ter uma noção de que eu tenho risco de morrer tomando paracetamol? Tenho. Eu posso fazer uma insuficiência hepática e ir para transplante de fígado ou morrer tomando paracetamol. Mas as pessoas lembram disso? Se uma mulher lê a bula de um anticoncepcional oral, ela vai ter certeza que ela vai morrer de trombose. Mas se ela tomar a vacina Covid e fizer uma trombose... Não foi do anticoncepcional, foi da vacina, né? Exatamente. Então, para crianças, vamos lá, estatisticamente, a doença é muito mais grave do que se pensa. E a vacina é muito segura. Sim. Certo? E os efeitos adversos aí, os eventos adversos que podem acontecer são muito menores do que a própria doença e infinitamente menos frequentes do que da doença. Ou seja, não tem por que não vacinar. O Ministério da Saúde, o Programa Nacional de Imunizações, colocou a vacina Covid no calendário vacinal oficial, mostrando que a partir de agora, as escolas que cobrem essa calendário vacinal em dia também vão ter que cobrar Covid. Isso está gerando uma polêmica gigantesca. Eu entendo a preocupação dos pais, mas eu acho que tem que ter um norte assim. Eu tomei vacina Covid, eu tive problema com a vacina, por que eu não estou entendendo por que há tanta polêmica, já que eu faço tantas vacinas numa criança. Mas faz vacina demais numa criança pequena. Às vezes chega no mês, ela toma 4 vacinas de uma vez. Ninguém pergunta qual é o laboratório, que efeito adverso, que pode ter Mas assim, diabetes, às vezes as pessoas se questionam mesmo. Poxa, por que uma criança faz tanta vacina? Uma criança de 1 ano, por exemplo, ela recebe, ela recebe hepatite A, pneumo, reforço de meningo, tríplice viral, varicela, às vezes gripe, entendeu? Toma um monte de vacina. Com 15 meses, outra leve e tal. Eu entendo a preocupação, eu sou mãe também. Mas assim, eu costumo brincar que para um monte de doença tem vacina, para arrependimento não tem. Excelente. E a gente precisa repensar isso. E o brasileiro ele tem uma característica de procrastinar. Se eu não tenho certeza, eu enrolo e deixo isso para depois. Depois eu decido. Eu tenho que mudar meu título de eleitor. É no último dia que a fila enche. Quando eu procrastino ou quando eu não escolho, eu também escolho. Sim. Eu tenho a consequência da não escolha. Então, a gente tem que tomar cuidado com isso, né? Sim. Só para vocês entenderem, fala assim, mas por que eu vou vacinar? A Covid sumiu, ela não está mais aí. 3, 4 semanas atrás, 1 mês atrás, dos 10 leitos de uma das UTIs que eu trabalhava, 3 eram Covid, criança. Eu só trabalho em UTI pediátrica. Então, assim... E eram crianças doentes antes ou eram crianças saudáveis? Saudáveis, sem nada, absolutamente saudáveis. Porque tem esse negócio também, né? Mito, São né? só crianças que tem alguma doença crônica. Não, mas com certeza elas tinham alguma coisa, elas não tinham nada, tá? E de faixas etárias diferentes. Eu tive um recém-nascido, tive uma criança um lactente, né? E uma criança na fase aí pré-escolar, internada. Todos ficaram bem, tá? Não precisaram de grandes recursos, mas elas foram internadas. E numa UTI. Dentro de uma UTI para observação. E assim, o que vai ter depois disso de acompanhamento, eu não sei. Nós ainda estamos aprendendo sobre essa doença do longo prazo. Então, se você... É o que você falou, né? Não escolher também é uma escolha. Então, se você quiser aceitar o risco da doença e não aceitar o risco da vacina, é uma escolha, né? Sim. Então, deixar de vacinar, pode ter um preço caro para pagar. Um preço caro. Muita gente pode não pagar preço nenhum. Por quê?
Porque o entorno está vacinado. A gente viu a doença reduzir. Quando é que a gente viu o Covid reduzir? Quando a gente alcançou uma vacinação em massa muito grande da população. Sim. E as vacinas das crianças foi deixada para depois, por quê? Porque quando você mensurava a vacinação de adulto e idoso e a vacinação de criança, número de óbito por 100 mil habitantes, de adulto e idoso, e número de óbito por 100 mil habitantes de criança, tinha uma diferença discrepante. Sim. E você tinha que comprar um produto diferente. Não era pegar a vacina do idoso e fazer no bebê. Criança. Então, você tinha que encomendar X frascos de um laboratório específico, de uma formulação específica, e se fosse para criança, era outra formulação. E isso impacta na decisão do Ministério também. Tá morrendo mais onde? Onde é que eu vou comprar? O Ministério acertou na decisão lá atrás, então. Sim. Agora, o momento de agora, as crianças têm que ser priorizadas. Maravilha. E qual vai ser a idade da imunização das crianças? A partir de 6 meses de idade. E aí, meses. A imunização ela é feita pelo laboratório com a idade. Igual você tem, por exemplo, um Tilenol, que você tem o Tilenol Baby, o Tilenol Gotas, o Tilenol comprimido de 500 e de 750. Vai ser tudo diferente. A vacinação de criança também é assim. Ou muda o ml ou muda o laboratório. A apresentação do laboratório, como a gente vê num Tilenol da vida. Tá, e... preciso me preocupar? Vou para o SUS. A vacina do SUS é ruim, vou ter que ir para o particular, não tenho grana, me preocupo. Posso vacinar tranquilamente aquela que for disponibilizada no SUS? Com certeza. O SUS está investindo em vacina de qualidade. Hoje a gente não tem vacina Covid no privado. Existe uma expectativa de vir. A Moderna está submetendo a Anvisa e a Pfizer está submetendo para ir para o privado. Então existe essa expectativa de que talvez ano que vem a gente tenha novidades para isso aí. Maravilha. Eu chego lá e escolho, não é isso? Não, e qual laboratório quer? Não, esse aí eu não quero, não. Difícil. No ID Week, né, eu já tomei as minhas 2 primeiras doses para o Coronavac. Aí depois eu tomei 2 Pfizer tradicional. Eu trabalho em um hospital que atende Covid, né? E aí depois tomei a bivalente da Pfizer. E aí eu fui para os Estados Unidos, maior congresso de infectologia americano. E lá já tem a vacina XBB com a mutação, né? Nós fizemos cadastro na hora. E aí, por ser profissional de saúde, a gente comprovou que era profissional de saúde, nós conseguimos tomar de graça, não pagamos $130. Você acha que eu cheguei na farmácia e tive a oportunidade de escolher? Eu fui saber qual que eu tinha tomado depois que a mulher tinha aplicado. Então, não tem essa conversa lá, entendeu? Você não tem direito nem de ver o frasco. A vacina chega pronta para aplicar em você e você tem que acreditar e confiar que tá tudo certo. Você olha o pagador e fala assim, beleza, obrigada. Vai muito daquilo que você falou, né? Assim, não é o problema da vacina, né? O problema é de tudo que está no entorno, da politização, né? Dos furtos de vacina, enfim, se a gente for falar aqui, a gente fica mais um episódio inteiro, né? Mas ó, já me sinalizaram ali, nós estamos chegando no final do tempo. Queria agradecer demais a sua presença. Foi uma conversa maravilhosa, me esclareceu muitas dúvidas. Eu tenho certeza que muitas mães que estavam em casa aí procrastinando para não dar as vacinas dos filhos vão correr para dar as vacinas e vão perder o medo também de vacinar para Covid e outras vacinas que, assim, essa história dessas fake news e dessas teorias de conspiração para Covid, elas existem para várias outras vacinas, para HPV e para as outras vacinas, né? A gente tem que perder esse medo e acreditar que tem profissionais sérios e muito competentes por trás dos estudos, né, dos benefícios das vacinas e também da segurança de aplicar essas vacinas, né? Queria muito que você deixasse uma mensagem final para as mamães e, por favor, nos deixe seu contato profissional, porque a gente precisa te achar. E, ó, eu prometo que eu vou levar a Levi e Caio lá para vacinar, que eles estão quase chegando. Eu vou levar o meu cartão também para dar uma atualizada lá, viu? Sim, a gente tem que tomar esse cuidado e aí você tem o cartão de vacina por 2 motivos, como um adulto saudável e como profissional de saúde, porque aí a gente vai juntando os calendários específicos de cada área. E é importante as pessoas entenderem que vacina tem que ser um programa familiar. É o pai se vacinando, dando exemplo para o filho. Você não pode levar seu filho para vacinar. Então, assim, se você tiver oportunidade, um dia vá com seus filhos e eles não vão tomar vacina, só você vai. E eles vão ver, dá a mão papai, o papai está tomando a vacina para não adoecer. Criar a cultura nos nossos filhos e não aquele papo antigo que a gente tinha de, se você não se comportar, eu vou te levar para tomar uma injeção. Que muitos de nós adultos ouviu, graças a Deus eu não ouvi isso, mas a gente viu gente falar isso com criança, e tinha um menino que pulava muro para não tomar vacina, e hoje a gente tem adultos com fobia de agulha, então a gente precisa melhorar isso, porque o medo ele é transmissível de pai para filho. A gente vê uma mãe com medo que segura tremendo uma criança, chorando, aquela criança cresce com medo de vacina. Então,
E a gente precisa entender essa cultura da medicação, da prevenção, da importância de não adoecer quando não precisa adoecer. Isso é que é muito legal. Por exemplo, a Austrália está eliminando o câncer de colo de útero através da vacinação com HPV. Eles reduziram em mais de 94% todas as lesões relacionadas ao vírus HPV. Por uma vacinação de massa. Então, tem muita coisa para fazer com isso. A gente precisa olhar para o lado, né? Sim. E entender que vacina, como diz Rosana Rich, uma amiga querida, é do mamando ao caducando. Todo mundo pode se vacinar. Do bebê até o idoso, todo mundo tem que se vacinar, né? É isso aí. Obrigada pelo convite, pela oportunidade de a gente estar conversando com todos vocês. Essa agenda aí é difícil, hein, doutora? Meu Deus, essa mulher é muito internacional. Vocês não estão entendendo, gente, a importância dela estar aqui Trabalha hoje. Um pouquinho, né? Dela estar aqui hoje no podcast. Foi um prazer. Por favor, deixa pra gente aí seu contato profissional. Redes sociais. Rede social, meu Instagram é DRA, doutora Ana Paula Burian. DRA Ana Paula Burian, tem os 2 As em sequência aí, e aí eu costumo interagir e responder muito bem o pessoal. E lá da Clínica de Vacinação, o endereço e o... A Burian Vacinas fica no Adventure Mall aqui em Vila Velha, mas a gente faz vacinação domiciliar, e aí legal. Tem o Instagram Burian Vacinas, e no CRI, que eu faço atendimento também dos pacientes crônicos, que é vacinação gratuita pelo SUS, fica no Milena Gotardi, que é atrás, na rua de trás do Hospital HPM, que é na parte do infantil, que entra pelo ambulatório de oncologia. Eu acho que as pessoas têm que perder o medo de vacina e a gente poder conversar sobre essas dúvidas, sobre essas dificuldades, e eu te parabenizo por abrir esse espaço para que chegue uma medicina de qualidade, para que as pessoas possam perguntar. Isso é importantíssimo, porque a medicina ruim, a informação ruim, ela chega, então a gente tem que fazer chegar a informação de qualidade também. Obrigada. Eu que agradeço. E a rede social, então, lá da clínica? Burian Vacinas, @Burian Vacinas. Beleza. Então, vou fazer o seguinte, vou deixar aí à vontade as mamães que quiserem continuar esse papo aqui com a gente, então, procure aqui no Pé de Moleque, ou então nas suas redes sociais para tirar dúvidas. A mãe tô com dúvida no meu filho porque não sei quais vacinas dá, tô com o calendário meio atrasado, meu filho tem alguma doença, alguma coisa mais específica, preciso discutir com você, pode ir lá na Burian Vacina, que vocês vão analisar o cartão. E outra coisa, Cristiano, se o pessoal mandar um monte de pergunta para você pode me mandar, a gente discute, combinado. Ou nada que a gente não faça uma live no seu Instagram, eu volte aqui, a gente combina isso é fácil da gente resolver. Beleza, fechou. Só a gente casar a agenda. Muito obrigado, tá? Obrigada. Pessoal, nós estamos chegando ao final de mais um episódio que foi sensacional. Compartilhe, por favor, esse episódio, porque tem muita informação importante aqui. Vamos acabar com essas fake news sobre vacinas. A vacina salva vidas, protege de muitas doenças nas formas graves. E a vacina de Covid é sim para ser feita no seu filho, com segurança, para proteção. Então esse foi mais um episódio do Pé de Moleque, a gente se vê nos próximos episódios. E se você não se inscreveu no canal ainda, é agora a hora. Clica aqui e bora interagir e continuar esse papo aqui nos nossos canais. Até a próxima!